bem-vindos ao quinto vídeo de uma série de vídeos que estou a fazer em que ensino a resolver equações diferenciais do segundo grau e explico porque é que elas são tão importantes na modelação de sistemas de amortecimento. No vídeo anterior nós entramos dentro de um tipo de problemas que eu chamei o tipo B. Há três tipos. O tipo B, em que as raízes da equação diferencial são ambas reais, mas são iguais. Chama-se um amortecimento crítico, ou seja, é um amortecimento em que o sistema amortece o mais rapidamente possível, mas sem, no entanto, entrar em oscilação. Neste vídeo que nós vamos ver agora, eu vou misturar dois tipos de amortecimento. Vamos resolver um problema em que o objeto que está a ser amortecido, primeiro ele sofre um amortecimento crítico e depois entra dentro de outro tipo de amortecimento, que é o amortecimento que nós vimos nos primeiros vídeos, que é o sistema sobre-amortecido. Vamos começar. Uma linha industrial tem um sistema de amortecimento cujo objetivo é parar vagões que pesam 1 tonelada. E este sistema de amortecimento é composto por dois subsistemas, onde existem duas molas diferentes e elas atuam uma de cada vez. O sistema viscoso vai ser comum às duas partes do amortecimento, é sempre o mesmo hidráulico, mas as molas são diferentes. O que acontece é que a mola 1 vai fazer a primeira parte do amortecimento, portanto o vagão embate no amortecedor, a mola 1 vai trabalhar juntamente com a parte viscosa e depois, quando o vagão atinge 10 cm de curso do amortecedor, existe um mecanismo que troca a mola 1 pela mola 2. E, portanto, o mecanismo viscoso continua a ser o mesmo, mas as molas trocam, passa a ser uma outra mola. Não se conhecem as constantes de elasticidade da mola 1 e também não se conhece a constante de amortecimento viscoso do amortecedor, mas sabe-se que a mola número 2 tem uma constante elástica de 7 kN por metro. Portanto, isto foi mais ou menos o diagrama que eu consegui criar para o nosso problema de amortecimento. O vagão pesa 1 tonelada, vai embater no amortecedor. O amortecedor tem uma parte de amortecimento viscoso que é comum às duas fases e depois temos aqui um dispositivo que durante os primeiros 10 cm de impacto ele aplica a mola 1 e depois quando atinge os 10 cm, se o corpo continuar a pressionar o amortecedor, pode acontecer que ele nem chega lá, não é? Temos que fazer contas. Mas no caso do vagão continuar a pressionar o amortecedor para mais de 10 cm, este dispositivo troca a mola e tira a mola 1 e mete a trabalhar a mola número 2. Pelo manual do amortecedor, sabemos que a posição do vagão, depois de tocar no amortecedor, durante os primeiros 10 cm, a posição do amortecedor é modelada por esta equação aqui. YT, vamos arranjar aqui dois Y, está bem? Vamos Y1 e Y2. Vão haver duas equações diferentes para modelar a posição do vagão. Uma para os primeiros 10 cm e depois uma outra para mais de 10 cm. Portanto, isto aqui será correspondente ao Y1, modela a posição do vagão durante os primeiros 10 cm, que será 2 vezes T vezes E elevado a menos 4T em metros. Existe também um sensor que está instalado no ponto Y igual a 10 cm, ou seja, este sensor está exatamente no sítio onde o amortecedor deixa de usar a mola 1 e começa a usar a mola 2. E este sensor mediu o tempo que o vagão demorou a comprimir o amortecedor até aquele ponto, ou seja, aqueles 10 cm iniciais demoraram 0,07 segundos a percorrer. Vamos às perguntas. Primeira, calcular as constantes da primeira mola, da mola da fase 1 e também a constante de amortecimento viscoso. Segunda pergunta, encontrar a equação que modela a posição do vagão na segunda fase do amortecimento, isto é, quando Y é maior que 10 cm. Já agora, por falar aqui em Y maior que 10 cm, vocês devem ter percebido, vou voltar aqui uns slides para trás, devem ter percebido que eu estou a considerar que a distância percorrida para dentro do amortecedor, quando está a cumprir o amortecedor, estou a considerar que é positiva. E também estou a considerar que a velocidade do vagão no início é positiva. A linha B será encontrar a equação que modela a posição do vagão na segunda fase. E a linha C, vamos confirmar que o vagão chegou de facto à segunda fase de amortecimento e calcular em que instante é que ele parou. Portanto, o vagão foi amortecendo, até que chegou a um ponto em que se imobilizou, depois devagarinho começou a recuar. Portanto, eu quero saber exatamente o instante em que isso aconteceu, em que ele mudou de sentido, em que ponto é que ele estava quando isso aconteceu. A linha A, vamos meter mãos à obra. Temos aqui a equação que nos dá a posição do vagão em qualquer instante do tempo dentro dos primeiros 10 cm do curso do amortecedor. Lembrem-se, esta equação era dada pelo manual do amortecedor, não fomos nós que calculámos. Reparem, nós aqui vamos estar a trabalhar um bocadinho tipo engenharia reversa, vamos estar a andar ao contrário daquilo que temos feito nos últimos vídeos. Nos últimos vídeos nós tínhamos uma equação diferencial
encontramos a equação característica e depois a partir daí construímos a equação que modela a posição do corpo que está a ser amortecido. Aqui vamos ter que raciocinar ao contrário. Nós temos a equação que modela a posição do corpo e vamos ter que descobrir qual é a equação diferencial que está por trás. O que é que nós sabemos? No vídeo anterior, no vídeo número 4, nós vimos que quando a posição de um corpo amortecido é modelada por apenas uma exponencial em que o t aparece a multiplicar pela exponencial, isso acontece quando estamos perante um amortecimento crítico, que é aquele em que a equação característica tem duas raízes reais, mas iguais. Daí tiramos que, como aparece aqui, este menos 4, esta raiz aqui no expoente, sabemos que a equação característica vai ser r mais 4 vezes r mais 4 igual a 0. Desenvolvendo o caso notável, cá está a equação característica, r ao quadrado mais 8r mais 16 igual a 0. E agora vamos passar da equação característica para a equação diferencial. Temos aqui a característica, nós vamos recuar para a equação diferencial. Pegamos nestes coeficientes que estão aqui e transportamos para a equação diferencial. A equação diferencial desta primeira parte do movimento é esta, da segunda derivada de y. Aqui devia estar y1. A segunda derivada mais 8 vezes a primeira derivada mais 16 vezes a própria função é 0. Mas é preciso muita atenção. Esta equação diferencial que nós acabamos de escrever, ela é apenas um submúltiplo da equação diferencial correta. Ou seja, supostamente este número que aparece aqui antes desta segunda derivada é a massa do corpo que está a ser amortecido. Isto é um número que está aqui atrás, mas a massa do vagão não é 1 kg, é uma tonelada. Isto acontece porquê? Vamos andar um slide para trás. Quando nós trabalhamos ao contrário, quando nós partimos da equação diferencial para a equação característica, se aparecer aqui um coeficiente diferente de 1 atrás do r², nós dividimos a equação toda por esse coeficiente, para simplificar. Nós aqui temos que fazer o passo ao contrário, está bem? Nós vamos, para obter aqui o m correto, nós vamos ter que multiplicar a equação toda por um determinado valor para a equação ficar certa. Então, para que apareça ali uma massa de 1000, nós temos que multiplicar a equação diferencial toda por 1000. Quando nós multiplicamos toda a equação diferencial por 1000, obtemos esta equação aqui. E esta sim, esta é a equação diferencial que modela o movimento do vagão durante os primeiros 10 cm. E daqui agora já é fácil tirar as constantes. Sabemos que isto é a massa, sabemos que esta aqui vai ser a constante de amortecimento viscoso e sabemos que isto vai ser a constante elástica da mola. A resposta à linha A é muito simples, né? O amortecedor tem uma constante de viscosidade de 8 kN de segundo metro e a mola 1 tem uma constante elástica de K1 igual a 16 kN por metro. Vamos à linha B. Vamos verificar se aquela velocidade que o vagão traz, que são 2 metros por segundo, se ele de facto tem energia para ultrapassar os 10 cm de curso do amortecedor. Isto é fácil de ver. Nós vamos tentar descobrir qual é a velocidade que ele tem naquele ponto, y igual a 10 cm. Se essa velocidade for positiva, isso quer dizer que ele ainda está a entrar pelo amortecedor dentro. Se a velocidade for nula, quer dizer que ele começou a recuar exatamente no sítio onde devia ter começado a pressionar a segunda mola. A velocidade do vagão durante os primeiros 10 cm de curso pode ser obtida derivando a equação y1. A equação da posição, quando é derivada, dá-nos a velocidade do objeto. Quando nós derivamos isto está aqui, obtemos esta função. E nós sabemos que, segundo os dados do enunciado, sabemos que quando o vagão chegou à posição y igual a 10 cm, sabíamos que tinham passado 0,07 segundos. Se nós calcularmos a velocidade neste instante, ou seja, calcular y'1 deste instante, nós vamos obter a velocidade do vagão nesse sítio. Descobrimos que ele, quando passou no ponto y igual a 10 cm, ele estava-se a deslocar a 1,07 metros por segundo. Uma velocidade positiva significa que ele ainda estava a entrar pelo amortecedor dentro. Ele chegou aos 10 cm e não parou. Ele continuou a pressionar o amortecedor, sendo que foi exatamente neste ponto que o tal dispositivo desligou a mola número 1 e ligou a mola número 2. Portanto, isto foi o que eu acabei de dizer, não há dúvida que estava a comprimir. A partir deste ponto, a posição do vagão passa a ser influenciada por outra mola e temos uma nova equação diferencial. Porquê? Porque aqui, esta equação, a massa é a mesma, a constante de viscosidade também não mudou, mas a constante elástica da mola já não é a mesma. É dito que a mola 2 tem uma constante de elasticidade de 7 kN por metro. A equação característica, vamos simplificar e dividi-la já por 1000, é esta que está aqui. R ao quadrado mais 8R mais 7. Quando resolvemos a equação de segundo grau, obtemos estas duas raízes, R1 igual a menos 1 e R2 igual a menos 7. Bem, raízes negativas, bom sinal. É sinal que o sistema é estável. São duas raízes reais diferentes, quer dizer que a segunda parte do amortecimento é um amortecimento sobre-amortecido, ou seja, o vagão vai parar devagar e depois vai voltar devagarinho para trás. E já conseguimos escrever a equação de posição número 2. Só falta sabermos as constantes, mas as raízes já estão aqui nos expoentes a afetar a variável t. Temos que ir agora à caça das constantes. E nós vamos fazer agora uma simplificação. Lembram-se que tinham passado 0,062 segundos até o vagão começar a pressionar a mola número 2. Mas nós vamos fazer um reset. Vamos dizer que
Visto que estamos a entrar numa outra fase de amortecimento, nós vamos começar a contar o tempo do zero. Isto vai nos ajudar muito. Então, o cronómetro vai começar a contar outra vez. Sabemos que no instante t igual a 0, o y2 vale 10 cm. Quando nós substituímos aqui, nesta equação, esses valores, distância 0,1 metro e o tempo igual a 0, como nós fizemos o tempo igual a 0, estas exponenciais vão dar 1 e obtemos a primeira equação de um sistema de duas equações, onde as incógnitas são as constantes. Para chegarmos à segunda constante, vamos ter que usar a velocidade. Outra condição fronteira, a gente sabe a velocidade no ponto y igual a 10 cm, não é? E como é que a gente pode obter a equação de velocidade? Pegamos na equação 2 da posição e derivamos, obtemos esta equação que está aqui. Como nós sabemos que a velocidade do vagão no tempo zero, t igual a 0, é 1,7 metros por segundo. Reparem, eu aqui faço uma chamada de atenção, nós fizemos o reset. Se nós não tivéssemos feito esse reset, se tivéssemos continuado a trabalhar com o tempo total desde lá de trás do primeiro impacto, isto agora ia ser complicado, porque estas exponenciais não simplificavam. Mas como nós começámos a contar do zero, estas exponenciais vão todas dar 1. E isto permite-nos passar para um sistema de duas equações, de duas incógnitas, super simples, que depois de resolvido, dá-nos estes resultados. O C1 é 0,295 e o C2 é menos 0,195. Pegamos nestas constantes, substituímos na nossa equação do movimento e cá está a equação que modela o movimento na segunda parte do amortecimento, é esta que está aqui. Isto é em metros, eu não escrevi aqui, mas isto obviamente que é em metros. Portanto, a resposta da linha B é esta. E aqui já aparece a unidade. Vamos para a linha C. Queremos saber exatamente onde e quando é que o vagão inverteu o movimento, ou seja, ele estava a ser amortecido, foi acelerando, até que chegou a um ponto que imobilizou e depois lentamente começou a voltar para trás. Queremos saber exatamente onde é que ele inverteu o sentido de movimento. A equação da velocidade está aqui, foi só derivar a equação da posição. A velocidade num dado ponto do tempo, na segunda fase de amortecimento, é dada por isto, metros por segundo. Se nós igualarmos esta velocidade a 0, vamos obter o instante em que o vagão inverteu o sentido de movimento, digamos. Portanto, vamos fazer y' 2 igual a 0. Estas duas exponenciais multiplicamos tudo por L levantada 7t. Ficamos com isto. Usando logaritmos dos dois lados, 6t igual a 1,532. O tempo foram 0,255 segundos. Isto é o tempo que demorou desde y igual a 10 até y igual a ponto de inversão, que não sabemos onde é. Para sabermos onde foi, é simples. Pegamos na equação da posição e vamos calcular a posição do vagão no instante a 0,255 segundos. Quando fazemos isso, o resultado que obtemos é que o vagão estava a 0,196 metros do ponto de impacto, ou seja, 19,6 centímetros. Já temos os dois valores que precisávamos. A resposta à linha C será no momento que o vagão se imobilizou, para depois começar a iniciar o regresso ao ponto de contacto com o amortecedor. Havia decorrido 0,07 mais 0,255 segundos. Portanto, no total, 0,325 segundos. Porquê é que há dois tempos? Ao tempo que ele demorou por correr os primeiros 10 cm, depois nós fizemos um reset e começámos a contar o tempo do zero, lembram-se? E este é o tempo que ele percorreu depois, desde os 10 cm até aos 19,6. E o tempo total, desde o impacto, é a soma destes dois tempos. Nesse instante, o vagão comprimiu o amortecedor em 19,6 cm. O problema está resolvido. Agora, eu quero mostrar-vos uma coisa curiosa, que é o seguinte. Vamos voltar aqui ao diagrama. Lembram-se que há uma mola 1 e uma mola 2. Durante os primeiros 10 cm o sistema usa a mola 1, depois há um dispositivo que troca a mola 1 pela mola 2. Já repararam que os nossos cálculos mostram que a mola 1 é mais forte do que a mola 2? Isto é um bocado contraintuitivo, não é? O que é que nós pensaríamos numa primeira abordagem assim, sem pensar muito, o que é que nós pensaríamos? Nós pensaríamos o contrário. Epá, se o vagão conseguiu comprimir 10 cm, quer dizer que vinha com uma bujarda do caraças, então a segunda mola tem que ser mais forte que a primeira. Mas esse raciocínio está errado, porque quando o vagão chega a y igual a 10 cm, ele já antecipou uma carrada de energia. Então já não precisa de uma mola tão forte, pode-se usar uma mola mais fraca. Se nós, em vez de usar aqui uma mola de 7 kN, se usássemos uma mola mais forte do que a mola inicial, o sistema provavelmente ia entrar em oscilação, ia desgovernar-se. E o vagão ia sair disparado para trás. Esta é daquelas coisas que não são muito intuitivas. Achei interessante falar nisto. Espero que tenham gostado do vídeo. Ponham-se a pau que no próximo vídeo já vamos entrar dentro das equações do tipo C, em que já vamos ter que usar números complexos, as raízes vão ser números complexos e vamos ter oscilação. Espero que tenham gostado, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até a próxima.